bem, esse vídeo é gravado para a disciplina Economia 1, lecionada aqui na UFRPE. Esta é a resolução da prova, primeira VA, do primeiro semestre de 2012. Meu nome é Luiz Maia. Vamos dar uma olhadinha nessas respostas das questões. Primeira pergunta: a fronteira de possibilidade de produção pode ser descrita como? Então, vamos lá, primeira afirmativa. Uma linha representando a relação entre preços e quantidades negociadas no mercado. Opa, peraí, preços? Não tem nada a ver com fronteira de possibilidade de produção aqui, sempre é quantidades. Segundo, um registro rigoroso de qualidades técnicas e das habilidades científicas da empresa. Mais uma afirmativa que não tem nenhuma relação com o conceito de FPP. Terceira, uma descrição da dinâmica e da trajetória de crescimento da economia. Opa, peraí. A FPP é, antes de tudo, um retrato, uma visão estática das condições e das possibilidades de produção de um país. Então está errado. E a última, uma curva representando diversas circunstâncias em que poderia se dar o pleno uso dos fatores produtivos de uma economia. Então essa é a resposta correta. De fato, a FPP registra essa possibilidade, ou o conjunto de possibilidades em que, se houvesse o pleno uso de recursos produtivos, a gente teria uma determinada quantidade de bens sendo produzidos neste ou naquele setor. Lembrando que é um modelo bem simples, mas bastante poderoso para explicar uma série de circunstâncias da economia. Segunda questão: suponha, hipoteticamente, então isso aqui é uma pergunta não é de dados reais, que uma parcela significativa da população de jovens brasileiros seja assassinada, vítima da violência urbana. No diagrama das FPPs, essas mortes implicariam o quê? Então vamos ver. Bom, para responder essa questão é bom a gente até aproveitar aqui e desenhar uma fronteira de possibilidade de produção, tá? Então, suponha que esse país aqui produz dois bens, digamos aqui, ou computadores ou café, como é o exemplo que a gente gostava de discutir em sala. Tá, então a fronteira de possibilidade de produção vai ser essa curva, demonstrando que se todos os recursos forem empregados na produção de café, a quantidade máxima se daria aqui em cima. Se todos os recursos forem empregados na produção de computadores, a quantidade máxima seria ali. E existe uma série de combinações aqui possíveis. Tá? Na verdade, tem várias linhas aqui, mas era para ser uma só. Tá, o que vai acontecer se uma parcela significativa dos jovens forem assassinados? Ora, isso significa que, claro, nós temos uma tragédia humana, mas nós também temos uma perda de recursos produtivos. Essas pessoas estão na plenitude da sua capacidade de produção. Então, na medida que a gente tem a perda desses ativos, desses recursos, o que a gente vai ver é que as possibilidades de produção num país são reduzidas, tanto para a produção de café quanto para a produção de computadores. Então, para quaisquer bens, a quantidade máxima a ser produzida é menor, então o que a gente tem é um deslocamento da curva FPP para baixo, para um ponto mais próximo da origem do gráfico. Então a resposta aqui é a letra C. Muito bem, vamos para a próxima. Questão 3. A maioria das empresas que dependem do aço como insumo para a construção civil esperam uma expressiva queda de preço no próximo mês. Tudo mais constante, ceteris paribus, isso causará um aumento ou queda na demanda por aço hoje, resultando em um aumento ou queda no preço de equilíbrio hoje. Ora, vamos lembrar aqui que a ideia é que as expectativas dos participantes desse mercado estão alterando as reais condições atuais. Então, a gente desenha aqui um diagrama de demanda e oferta, preços e quantidades, a oferta aqui crescente e a demanda, uma curva inclinada para a esquerda. Pronto. O que vai acontecer se uma parte expressiva das empresas que compram o aço trabalham com uma queda dos preços nos próximos meses? Ora, se assim for, a maioria das empresas vão tentar esperar essa queda de preços para repor os seus estoques. Então, a demanda por aço hoje tenderia a cair de uma D0 inicial para uma D1. Com isso, se isso de fato acontecer, a gente tem aqui um caso de profecia autorrealizável.
As pessoas esperam que o preço vai cair, elas decidem não comprar atualmente para esperar o preço menor depois, e de fato os preços caem porque as demandas já hoje recuam. Então isso causará uma queda na demanda por aço hoje, resultando em uma queda no preço de equilíbrio já nos próximos dias. Então a resposta é letra A. Vamos para a próxima, questão 4. Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver uma expansão na demanda e uma expansão na oferta de produtos alimentícios? Então, tanto a demanda quanto a oferta vão se expandir. Mais uma vez, a gente faz rapidamente aqui um rascunho do diagrama de demanda e oferta. O eixo vertical sempre a gente registra preços e o eixo horizontal a gente sempre registra quantidades. A curva de oferta está aqui, vamos chamar essa de O0, para dizer que é a curva de oferta inicial, e de D0, que é a curva de demanda inicial. Agora nos é dito aqui pela questão que há uma expansão na demanda e uma expansão na oferta. Então ambas vão se deslocar para a direita. Se isso acontecer, a nova interseção entre essas duas curvas, o novo ponto de equilíbrio, a gente não dá muito certo se ele vai estar acima ou abaixo do preço original. Do jeito que eu desenhei aqui, acabou que ele ficou um pouquinho acima. Mas o que a gente tem perfeita convicção é que as quantidades compradas vão ser maiores. As quantidades negociadas efetivamente vão ser maiores. Então, se a curva de oferta tivesse deslocado muito mais do que a curva de demanda, o encontro entre essas duas curvas se daria aqui, num ponto um pouco mais baixo no eixo vertical. Se a demanda se deslocou mais, o ponto seria um pouco acima. Então, a gente está incerto em relação a qual será o impacto sobre preços. Mas em relação a quantidades, não há dúvida. Ambas se deslocando para a direita, o efeito será um aumento nas quantidades de equilíbrio. Então, a resposta para esse é um aumento na quantidade de equilíbrio negociada, também letra A. Vamos para a questão 5 agora. Todos os fatores abaixo poderiam reduzir o preço de equilíbrio dos computadores pessoais no Brasil, exceto, então vamos ver mais uma vez fatores que afetam a demanda ou a oferta, de modo a reduzir o preço dos computadores, né? Então está aqui. Primeira afirmativa. O aprimoramento dos processos de fabricação dos discos rígidos, componentes da máquina. Ora, se é mais fácil hoje produzir esse, que é um insumo para a produção de computadores, é provável que a curva de oferta desse bem se desloque para a direita. Então, a gente tem melhores tecnologias, a tendência é que a oferta cresça, ou seja, a gente consegue produzir maiores quantidades com o mesmo recurso, ou a gente consegue produzir, usando menos recursos, as mesmas quantidades. Seja como for, o efeito é uma queda no preço de equilíbrio. Então, esse daqui não é a exceção à regra. A gente está procurando um fator que não faz reduzir o preço de equilíbrio. A segunda, uma elevação nas alíquotas de impostos. Ora, sobre a importação de produtos, de materiais eletrônicos. Aumento de impostos vai gerar um recuo na curva de oferta, uma vez que impostos mais altos significam custos adicionais na produção de qualquer bem. Então, isso faria subir os preços de equilíbrio e não reduzir. Então, essa parece ser a alternativa correta. Só para confirmar, vamos continuar verificando as outras duas afirmações. Avanços tecnológicos na exploração do silício, matéria-prima para os circuitos da máquina. Mais uma vez, um fator de redução de custos desloca a curva de oferta para a direita e tende, sim, a fazer o preço cair. Por último, criação de um sistema de armazenagem e distribuição de mercadorias mais eficientes. Mais uma vez, redução de custos implica expansão da curva de oferta e uma tendência a que os preços sejam derrubados. Tá? Então, a resposta para essa questão, que é um caso em que os preços não caem, é a letra B. Vamos para a próxima. Só mensurar aqui o meu tempo. Tá. Questão 6. Leia os itens abaixo e assinale F para as afirmativas falsas e V para as demais. Então, vejamos. A primeira delas. No caso de um bem inferior, a quantidade buscada
pelos consumidores no mercado se eleva a partir do aumento da renda desses consumidores. Opa, peraí, esse é o caso dos bens normais. Na medida que a gente tem rendas mais elevadas, a gente tende a comprar mais daqueles bens, como é o caso de automóveis, livros, peças de vestuário, ingressos para cinema e assim vai. Os bens inferiores são aqueles que a gente tende a se livrar deles na medida que a nossa renda aumenta. E aqui o que a afirmativa está dizendo é que os bens inferiores a gente teria demandas maiores com o aumento da renda, não é o caso. Então, o bem inferior é carne de segunda, cerveja vagabunda, coisas que a gente tende a não comprar quando a nossa renda se eleva. Tá, afirmativa B. Pode-se esperar uma expansão na demanda por carros usados quando o governo decide taxar mais pesadamente os automóveis 0 km. Ora, gente, aqui a gente está falando de dois bens que são substitutos, automóveis 0 km ou carro usado. Então, a gente vai desenhar dois diagramas de demanda e oferta, um para o 0 km e outro para os carros usados. Vamos pensar o que está acontecendo no primeiro diagrama. Deixa eu só acabar de desenhar aqui, preço, quantidade, oferta e demanda. Tá, então o que a gente tem aqui? Uma expansão na demanda por carros usados quando o governo decide taxar mais pesadamente os automóveis 0 km? Bom, vejamos. Se nesse mercado há uma taxação maior, significa custos mais elevados, portanto, a oferta tende a se deslocar para a esquerda. Com isso, os preços de automóveis 0 km tenderiam a se elevar. Opa, mas se a gente tem a alternativa entre comprar carros usados ou carros novos, então, na medida que o preço do 0 km fica mais elevado, a tendência era que a gente comprasse um pouco mais de automóveis usados. Mais pessoas optassem por comprar um carro semi-usado ou um carro com pouca quilometragem. Então, no final das contas, o impacto seria ainda de elevação de preço também nesse mercado, o que mostra que num mercado de bens, em dois mercados cujos bens são substitutos, a tendência é que os preços caminhem para a mesma direção no final das contas. Tá, então, de fato, pode-se esperar sim uma expansão na demanda por carros usados quando o governo decide taxar mais pesadamente os automóveis 0 km. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Deixa eu limpar um pouco a tela aqui, que já está um pouco borrada. Pronto. Vamos para a terceira. O desafio dos gestores da política econômica de um país é estimular expansões na demanda por serviços e bens que sejam compatíveis com os deslocamentos da oferta, para que não haja inflação. Ora, gente, essa afirmativa é correta. O caminho para o crescimento numa economia é seguir essa direção. Nessa direção, a gente está falando do vetor preços aqui, ó, estável, e o vetor de quantidades crescentes. Então, se a gente tem interseção da curva de demanda nesse ponto e num segundo momento a gente tem nesse ponto a interseção, o próximo aqui, o que a gente está falando é que o nível de preço está estável, enquanto as quantidades produzidas no país são crescentes. Então, isso de fato é o crescimento com estabilidade, sem inflação. Então, esse de fato é um dos principais objetivos dos gestores da política econômica de um país. Então, essa afirmativa é verdadeira. Por último, no Brasil e em vários outros países, a descoberta de novas reservas de petróleo tendem a provocar a expectativa de menor demanda por dólares no futuro, o que faz o dólar em reais cair, o valor do dólar cair. Ora, essa afirmativa também é verdadeira, mas vamos entender por quê. À medida que você descobre novas reservas de petróleo, cria-se a expectativa de que no futuro você vai vender uma parte desse petróleo, ou que você pelo menos vai deixar de comprar petróleo estrangeiro. Sendo assim, vai haver uma sobra de dólares relativamente ao que existe hoje. Se as pessoas esperam que o dólar pode perder o valor com essa abundância de dólares lá no futuro, muitas pessoas hoje vão deixar de guardar suas reservas em dólar com medo de perder valor no futuro. Sendo assim, elas vão se desfazer dessa moeda hoje, o que faz o dólar já perder valor hoje. A abundância se torna real já hoje. Tá? Então, essa é a explicação para mais uma alternativa verdadeira.
questão 7, que é a penúltima questão, vimos em sala várias estruturas de mercado, entre elas o oligopólio e a concorrência monopolística. Descreva cuidadosamente uma dessas duas estruturas e dê 2 exemplos. No caso do oligopólio, a gente pode dar como exemplos o mercado de refrigerantes, que foi muito discutido em sala de aula, e poderia usar também o mercado de crédito bancário, os bancos, mercado bancário no Brasil. Em ambos casos, a gente tem um pequeno número de grandes empresas em que cada uma delas detém parcelas bastante significativas do mercado como um todo. Então, de fato, o que caracteriza esse oligopólio é uma certa captura de volumes expressivos de vendas por um pequeno número de concorrentes. Perceba que tanto no mercado de refrigerantes como no mercado bancário, a gente tem, na verdade, muitos outros concorrentes. Mas a gente conseguiria resumir aí 60% ou 70% de todas as negociações na mão de 3 ou 4 grandes agentes. O que caracteriza o oligopólio é essa concentração de vendas na mão de poucas empresas e o fato de que elas passam a agir de maneira estratégica, observando uma a outra e tendo muito cuidado na sua gestão de preços para evitar perder fatias de mercado para o concorrente. No caso da concorrência monopolística, a gente tem um exemplo de um nível maior de competição. Então, entre esses dois termos, concorrência e monopolística, o que caracteriza mais, ou que marca mais o conceito, é o fato da concorrência ser maior. O exemplo que a gente deu em sala de aula foi o caso de restaurantes, de maneira em geral, mas um segundo exemplo que a gente poderia usar é de peças de vestuário. Ora, em ambos casos, a gente tem um volume muito grande de concorrentes e nenhum deles pode-se dizer que tenha assim, algo como 5, 10% de vendas de todo o mercado. Então, aqui caracteriza-se uma estrutura de mercado por uma distribuição muito grande dos volumes de venda, de maneira que nenhum dessas unidades consegue ter parcelas expressivas. Se nesse primeiro caso aqui, o que marca é a estratégia e a observação cuidadosa da gestão de preços dos concorrentes, neste caso a gente também tem a gestão cuidadosa de preços, mas a gente tende a ver cada uma dessas unidades tentando se diferenciar para se tornar especial, para se tornar único e ganhar poder de mercado. Então, o nome do jogo aqui é a diferenciação, a tentativa de convencer o cliente de que seu produto é diferente dos centenas de milhares de concorrentes. Tá? Muito bem, é possível que haja diferenciação também no mercado de oligopólio, mas o fato é que esse é a grande alternativa para empresas em concorrência monopolística. Muito bem, vamos para a última questão. Como gerente de uma loja, você se depara com duas opções para tentar ampliar o faturamento ou a receita total da loja. Realizar uma promoção e vender os produtos 30% mais baratos ou elevar gradualmente os preços em 30%. Sabendo que a elasticidade de preço da demanda pelos produtos da loja é de -2, você deveria... Bom, antes de responder, vamos lembrar aqui a fórmula da elasticidade de preço da demanda. Então, a gente tem variação percentual de quantidades no numerador, como é o caso de todas as elasticidades em economia, e embaixo variação percentual de preços. Ora, a questão diz que esse número é -2, o resultado desse número é -2. Então, eu poderia passar aqui essa variação de preço lá para o outro lado, multiplicando, e eu teria que a variação percentual de quantidade é igual a -2 vezes a variação de preço. Então, em termos de sua intensidade, as quantidades vão reagir mais que proporcionalmente a mudanças de preço. Isso significa que, com produtos como esse, a loja deveria aproveitar e fazer promoções, porque se ela reduzir em 30% os bens, ela vai vender 60% a mais. Basta substituir os números aqui, -30%, então,
para que essa igualdade seja verdadeira, a parte de cima teria que ser mais 60%. Tá. Esse aviso foi que nós já completamos 20 minutos, é hora de encerrar esse vídeo. Então, a resposta para essa última questão é reduzir os preços, já que o volume maior de vendas compensará a perda por unidade. Bom, é isso. Espero que todos tenham tirado uma boa nota e até a próxima.